Essa semana nós vamos falar muito nas reuniões e nos meios de comunicação sobre o perdão, que é um assunto que muitas pessoas sabem de cabeça, que devem, que precisam perdoar, porque todo mundo sabe que quem tem alguma mágoa ou algum ódio, quem se mais prejudica com isso é a própria pessoa, não tenha dúvida. Há até comprovadamente, cientificamente falando, uma ligação entre algumas doenças e a mágoa. Então, a mágoa afeta não só a salvação da pessoa, que é o mais prejudicial, mas também afeta até a saúde de quem vive magoado. Mas embora muitas pessoas saibam da necessidade do perdão, saibam a importância do perdão, elas não conseguem perdoar. O Senhor Jesus estava falando aqui no capítulo 18 sobre isso, sobre o perdão, e no versículo 21 ele foi interrompido por Pedro, que disse assim, versículo 21, então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Você sabe, nessa nossa Bíblia aqui de estudo, nas anotações do bispo, ele menciona que era comum os rabinos ensinarem naquela altura que as pessoas deviam perdoar até 3 vezes, caso fosse preciso. Ou seja, se uma pessoa continuasse a errar, ela poderia ser perdoada até 3 vezes. Na 4ª vez, ela já não era mais digna de ser perdoada. Então, quando Pedro, ele disse para o Senhor Jesus, quando ele perguntou até 7, Pedro ainda estava sendo generoso, porque ele já estava talvez mais do que o dobro do que era ensinado. Talvez até esperava que fosse elogiado por Jesus. Talvez Pedro esperava que Jesus dissesse assim, olha Pedro, realmente você tem um bom coração. Mas para surpresa dele, Jesus disse, não Pedro, só 7 não. Quantas? 70 vezes 7. Mas não significa que Pedro tinha que pegar lá e calcular quanto que era 70 vezes 7 para saber quantas vezes tinha que perdoar. Não, essa era uma expressão, uma maneira de Jesus dizer o seguinte, não é uma, 2, 3, 7 vezes não, é todas as vezes. E foi aí que Jesus entrou na parábola do credor incompassivo, para ilustrar, para fazer Pedro entender, e cada um de nós entender o porquê que devemos perdoar sempre. Jesus disse assim, o reino dos céus, versículo 23, por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, havia um rei que chamou os seus servos para prestar conta das suas dívidas, e havia um que devia 10.000 talentos. Para você ter uma ideia do valor que era, imagine, um talento era 1.000 denários, ou seja, um talento significava 1.000 dias, 1.000 dias de trabalho. Esse homem devia 10.000 talentos. Ou seja, se ele trabalhasse a vida inteira, ainda não seria suficiente para pagar a sua dívida. Porque o que ele devia, humanamente falando, era impagável nas suas condições. Então, não tendo como ele pagar essa dívida, o rei mandou que ele, a esposa, os filhos fossem vendidos e ele fosse preso por não conseguir pagar aquela dívida. Porém, versículo 26, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Amém? Olha que coisa gloriosa. O rei foi movido por uma íntima compaixão.
E não só soltou o servo, como perdoou sua dívida. Ele não soltou o servo para que o servo pudesse trabalhar e pagar a dívida. Não, ele soltou e pagou a dívida. Ele, em outras palavras, eu perdoo você de todas as dívidas. Vai e não me faça mais dívidas. Acabou, esquece. Amém? E assim aquele servo saiu da prisão. Mas, no versículo 28, diz assim: saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. Em algumas traduções está 100 denários. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Então, quando este servo, que havia sido perdoado de uma dívida impagável, saiu da prisão, ele foi imediatamente ao encontro de um conservo dele, para cobrar uma dívida de 100 denários, que eram 100 dias de trabalho, pouco mais do que 3 meses de trabalho. Uma dívida, mas por mais que fosse alta, humanamente falando, em condições de ser paga, comparada com a dele. Mas ele não foi capaz de ser misericordioso com aquele conservo, como o rei foi misericordioso com ele. E o lançou na prisão até que pagasse a dívida. Amém? Mas, versículo 31. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. O que aconteceu? Outros conservos, vendo que aquele servo foi implacável e exigiu que fosse pago a sua dívida, mesmo tendo ele sido perdoado de uma dívida impagável, foram e contaram aquilo para o rei, que ficou furioso. Ficou furioso porque como pode uma pessoa que havia sido perdoada de uma dívida impagável não ser capaz de perdoar algo tão insignificante? Então, o que o rei fez? Não perdoou mais. Assim como ele não perdoou o seu conservo, o rei também não perdoou aquela dívida. Voltou atrás e o lançou na prisão. O que isso tem a ver conosco? Por que Jesus disse isso? Versículo 35, ele conclui dizendo: assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, o Senhor Jesus contou essa parábola para ilustrar o porquê que Deus espera que a gente perdoe quem nos ofendeu. Porque nós fomos perdoados por Ele. Esse rei que perdoou um servo de uma dívida impagável representa Deus, que nos perdoou de coisas que nós não seríamos capazes de pagar. Quando está escrito lá em Colossenses que Ele cancelou o escrito de dívidas que havia contra nós, Ele perdoou na cruz do Calvário, com o sacrifício que Ele apresentou. O Senhor Jesus pagou todas as nossas dívidas para com Deus, as que já fizemos e as futuras, as minhas, as suas e de toda a humanidade. Nós fomos pagos, os nossos pecados foram pagos, as nossas dívidas foram pagas, dívidas que nós jamais poderíamos ser capazes de pagar. E agora, o que Ele espera? Que assim como Deus teve misericórdia de nós, a gente tenha misericórdia
das demais pessoas. Como Deus Ele foi capaz de nos perdoar, agora nós sejamos capazes também de perdoar aqueles que nos fizeram mal, por mais mal que tenha sido. Não importa o que a pessoa tenha feito, por mais grave que tenha sido a falha dessa pessoa para consigo, uma coisa é certa: essa mágoa que você tem não vai resolver o seu problema. Você ter mágoa dessa pessoa não vai fazê-la se arrepender. Porque ter mágoa, como eu já disse aqui outras vezes, é como você tomar o veneno e esperar que a outra pessoa morra no seu lugar. E quem morre é quem tem um veneno. Então, ter mágoa não vai fazer com que a pessoa se arrependa, não vai fazer com que aquela pessoa te peça perdão, só vai fazer mal a quem? A si próprio. Principalmente em relação ao seu relacionamento com Deus. Porque o coração misericordioso sempre vai ter lugar no coração de Deus. Aquela pessoa que é capaz de perdoar, ela sempre vai ter espaço no coração de Deus para ter os seus pecados perdoados. Mas aquelas pessoas implacáveis, aquelas pessoas que não aceitam a falha por parte de ninguém, aquelas pessoas que não perdoam, essas jamais serão perdoadas. Porque a condição de Deus para nos perdoar é bem clara. Não importa o que você fez, você será perdoado, se você também for capaz de perdoar. Jesus ensinou isso na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Então, assim como Ele nos perdoou, Ele espera que nós também perdoemos. Quando o rei, nas palavras do rei, quando o rei disse assim para aquele servo, quando ele disse assim, versículo 33, não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? O rei estava querendo dizer o seguinte: você tinha que fazer para ele o que eu fiz para você. E é o que Deus espera de nós. Ele nos perdoou, agora Ele espera que nós perdoemos. Ele nos amou, Ele espera que nós também ame. Ele nos aceitou, Ele espera também que a gente o quê? Aceite. Que a gente faça pelo próximo o que Ele fez e continua fazendo por nós. Amém? Eu sei que quando se trata de perdão, muitas pessoas, elas pensam o seguinte: eu quero perdoar, mas o fulano não merece. Entenda uma coisa, o perdão é uma ação unilateral, depende apenas de quem tem que perdoar. Eu sei que é mais fácil a gente perdoar uma pessoa quando ela nos pede perdão. Quando ela bate na nossa porta e diz o seguinte: olha, me perdoe, eu fui mal com você, eu te fiz mal. É muito mais fácil perdoar assim, não é verdade? Mas e quando a pessoa não se arrependeu? E o pior, quando a pessoa continua fazendo. Imagine, por exemplo, uma pessoa falou mal de você e continua falando todos os dias mal de você. Como perdoar uma pessoa que continua fazendo sempre o mal a você? Aí entra o que Jesus disse: quantas vezes tem que se perdoar? É você dizer o seguinte: não importa o que ela já fez contra mim, e nem o que ela continuará fazendo, eu a perdoo porque eu preciso perdoar. Não é porque ela merece perdão, não é porque ela fez por onde, sou eu quem tenho que perdoar, sou eu quem tenho que me livrar desse sentimento, sou eu quem tenho que limpar o meu coração. Então, se ela merece ou não, não importa. Assim como eu não merecia ser perdoado e Jesus me perdoou, eu perdoo aquela pessoa. Amém? E ainda que você possa pensar assim: mas eu não sinto vontade de perdoar. E nunca vai sentir. Porque o coração, ele não quer perdoar. Você não pode esperar sentir vontade de perdoar. A gente perdoa não é no coração, a gente perdoa é onde? É aqui. Quando você decide, essa é a palavra, eu decido perdoar. Não é eu quero. Querer eu não quero. Mas eu decido, eu vou perdoar. Eu vou perdoar porque eu fui perdoado e agora eu também tenho que perdoar.
Amém? E orar por aquela pessoa. Quando você ora pela pessoa que te fez mal ou que te faz mal, além de você abençoar ela, você também está abençoando você. Porque quando você está orando por aquela pessoa, Deus está limpando o seu coração e guardando o seu coração de se sujar novamente. Eu penso que quando o Senhor Jesus, lá na cruz do Calvário, estava ali crucificado, sentindo dores terríveis da crucificação, e as pessoas blasfemando, dizendo, salva-te a ti mesmo, desce da cruz, e cuspiam nele. O que é que Jesus fez? Orou por aquelas pessoas. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ali duas coisas estavam acontecendo. Primeiro, o Senhor Jesus, com o seu coração misericordioso, estava perdoando aquelas pessoas e abençoando elas, para que elas não pagassem por aquele erro. Mas, por outro lado, também, Jesus estava guardando o coração dele, porque ao fazer aquilo, ele estava frustrando qualquer tentativa do diabo de sujar o coração dele. Porque o diabo não vai conseguir sujar o seu coração contra alguém por quem você está orando por ela. Se eu estou orando por ele, como é que o diabo vai fazer eu ficar com mágoa dele enquanto eu estou orando por ele? Então, ao orar por aquela pessoa, eu também estou guardando o quê? Por isso, se alguém fizer mal para você, imediatamente ore por essa pessoa. Antes mesmo de surgir qualquer sentimento contra ela, ora por ela. Meu Deus, acabei de saber que a pessoa está falando mal de mim. Acabei de saber que a tal pessoa está me prejudicando. Meu Deus, mas eu oro por ela, porque eu tenho certeza que o diabo está usando ela para fazer isso. Que não é ela, mas é um demônio que está usando ela. Ela é apenas um corpo, um instrumento que o diabo está usando. Porque eu sei que quem está por trás disso tudo é o diabo, para sujar o meu coração. Mas ele não vai conseguir, eu não vou deixar. Por isso abençoa fulano agora. Amém? Naquela hora, o diabo estava tentando sujar o seu coração. O que vai acontecer? Não vou conseguir sujar o coração dela. E aí vai deixar de usar aquela pessoa. Pode usar por um tempo, mas vai deixar de usar, porque ele vai ver que essa estratégia não está dando certo. Mas se ele usa alguém e você logo fica magoado, logo fica triste, logo fica ressentido, aí o diabo vai dizer o quê? Está funcionando. E aí vai sempre usar alguém, sempre vai usar pessoas. Por isso que normalmente uma pessoa magoada sempre se magoa repetidas vezes. Porque é mais fácil o diabo magoar com outras mágoas quem já está magoado, do que magoar alguém que o diabo que ele já percebeu que ela não cai na cilada dele. Amém? Por isso, seja inteligente. Quando o diabo usa pessoas contra você, a intenção do diabo é sujar o seu coração. Porque o que ele mais está preocupado é em roubar a sua salvação. E para isso, ele vai usar pessoas para fazer você ficar com maus olhos, para fazer você ficar maliciosa, malicioso. E, num caso mais grave, ficar com mágoa e perder a sua salvação. Então, limpe o seu coração. Comece a praticar isso a partir de hoje. Porque você, como disse aqui Jesus, se do íntimo, aqui está escrito se do coração, em algumas traduções está escrito se do íntimo não perdoares, porque às vezes a pessoa da boca para fora fala que perdoa, mas lá no íntimo tem lá uma magoazinha, tem lá um sentimentozinho. E esse magoazinha, esse sentimentozinho é uma raiz do diabo que está ali dentro, trazendo outros males para dentro dela. Amém? Então faça aí a sua reflexão, feche os seus olhos, encurve o seu rosto, encurve